Lucas, capítulo 13, versículo 10 a seguir. Glória a Deus. Hoje é culto de cura divina e libertação. Eu creio que o mesmo Jesus que operou esse milagre relatado aqui no livro de Lucas, esse mesmo Jesus, ele se faz presente nessa noite, amém? Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Lucas capítulo 13, versículo 10, fala da mulher que foi curada no sábado e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa? Amém? Somente até aqui. Irmãos, podem tomar assento. A palavra do Senhor aqui vai nos dizer que essa mulher, ela padecia dessa enfermidade há 18 anos. Não era 18 dias, não era 18 meses, era 18 anos. E aqui nós vimos que o único evangelho que é citado essa passagem, que é citado esse acontecimento, está no livro de Lucas. Talvez porque Lucas era um médico e ele fez questão de colocar esta passagem aqui, esse relato sobre esse acontecimento, para mostrar que nem todas as enfermidades, nem todas as doenças estão à altura da medicina. Nem todas as enfermidades a medicina pode curar, nem todas as enfermidades a medicina tem cura, a medicina tem solução. Existem problemas, existem doenças, existem enfermidades que somente Jesus pode curar, somente Jesus pode livrar. E aqui nesta noite nós estamos diante de uma situação onde nós vimos que essa mulher, ela padecia há 18 anos, e aqui diz que ela andava encurvada e ela de maneira nenhuma ela podia endireitar-se. Fique imaginando a situação, a vida daquela mulher no dia a dia. Para ela fazer as tarefas do dia a dia, creio que era muito difícil. Imagina aquela mulher ter que cozinhar ali no fogão encurvada, e tudo que ela fosse fazer, imagino, para ela sentar era difícil, para ela deitar era difícil. Tudo que ela fosse fazer era difícil de fazer. Mas aqui nós entendemos, nós vimos que aquela mulher, ela não nasceu com aquela enfermidade, ela não nasceu com aquele problema na sua vida. Aquele problema, aquela enfermidade, ela adquiriu depois de um certo tempo, depois de uma certa idade que ela tinha, ela foi acometida daquela doença, daquele problema. Mas interessante é que nós vamos ver que aqui fala de 18 anos que ela padecia daquela enfermidade. E quando nós olhamos que Jesus, ele começou o seu ministério com 30 anos de idade,
E o interessante é que a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nos mostra uma lacuna, um espaço de tempo entre os 12 anos de Jesus e os 30 anos que quando foi que ele começou realmente o seu ministério. Nós vamos ver que a Bíblia, ela silencia, não há nada relatado entre esse espaço de tempo, entre os 12 anos de Jesus e os 30 anos de Jesus. Nós não vamos ver nada na Bíblia relatado sobre algo que aconteceu sobre Jesus nesse período de tempo. E agora nós vimos que Jesus, até os 12 anos na Bíblia Sagrada, nós vimos alguns relatos, o nascimento de Jesus. E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vimos que quando Jesus agora completa os 12 anos, naquela época quem completava 12 anos já adquiria a sua maioridade. Quem completava 12 anos já poderia comprar o primeiro cordeiro para oferecer no templo em sacrifício. E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, quando ele completa os 12 anos de idade, a sua família, os seus pais vão com Jesus até Jerusalém para que fosse feito esse sacrifício ali. Ele apresenta aquele sacrifício no templo, não que Jesus precisasse, mas para que se cumprisse o que era necessário. E agora nós vamos ver que quando tudo havia acontecido, quando havia passado os dias daquela festividade, e agora os seus pais retornam. E é interessante que naquela época iam aquelas grandes caravanas para Jerusalém, para aquelas festividades. Mas também é interessante que os homens, eles iam em uma caravana e as mulheres em uma outra caravana, de modo que eles não iam juntos. E o certo é que Maria e José agora eles percorrem um caminho de mais de um dia. Certamente o filho, quando ele ainda é criança, normalmente quando ele vai até ali, ele vai acompanhado da mãe, ele vai juntamente com a mãe. Mas nós podemos ver que aqui agora Jesus já havia adquirido a maioridade. E agora quando vão voltando, Jesus não estava junto com Maria. Mas certamente Maria poderia entender, Jesus está junto com José, porque Jesus agora já é maior, Jesus agora ele já é um rapazinho, Jesus agora já é um adolescente, ele consegue cuidar dele mesmo, certamente ele está com José. E ali quando de repente aquelas duas caravanas, chega um momento ali à tarde, à noite, não sei, quando eles se reúnem, e agora chega Maria para José, perguntando cadê Jesus? E José ao mesmo tempo ele faz a pergunta, cadê Jesus? E de repente eles percebem que Jesus não estava em nenhuma daquelas caravanas. Jesus havia ficado em Jerusalém. E agora eles voltam e fazem o trajeto, o mesmo caminho de volta. E a Bíblia vai nos mostrar que quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram Jesus no último lugar onde eles haviam visto Jesus pela última vez. Onde é que Jesus estava? Jesus estava no templo ensinando. Jesus estava no templo entre os doutores, sentado entre os doutores, ouvindo o que os doutores estavam ensinando e também respondendo as perguntas daqueles doutores, de forma que aqueles doutores ficavam de boca aberta com a resposta de Jesus, com a autoridade que Jesus respondia, com a sabedoria, com a inteligência que Jesus tinha, de modo que Jesus também fazia perguntas muito bem elaboradas, perguntas que não é qualquer pessoa que poderia fazer. E somente um doutor, somente alguém bem estudado, alguém bem culto poderia fazer aquelas perguntas. E agora Maria e José chegam e ali está Jesus no templo, no meio dos doutores. E agora Maria, José chega para Jesus e começa a interrogar Jesus. Jesus, como que você faz isso conosco? Nós somos seus pais e nós já andamos mais de um dia quando nós percebemos que você não estava juntamente conosco. E Jesus simplesmente lhe diz: era necessário que eu cuidasse das coisas do meu Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali foi a primeira vez que Jesus se coloca como Filho de Deus, se coloca como enviado.
ali ele estava tratando dos negócios do Pai, ali ele já estava começando a tratar dos negócios do Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que naquele momento, o inimigo, o diabo, Satanás lá no inferno, ele agora começou a ficar preocupado, ele agora começa a ficar sem saber o que fazer, porque agora ele começou a ver, opa, aleluias, ele chegou, Jesus chegou. E agora o inimigo, Satanás, agora ele levanta os seus exércitos e começa a querer resolver alguns problemas, porque ele sabia que dali para frente ele teria grandes dificuldades. E agora creio que ele começa a trabalhar. Ele chama, reúne todos os inimigos, todos os diabos que tem no inferno, e faz ali uma reunião, e ali eles começam a querer dificultar cada vez mais o caminho do Senhor Jesus. E ali eles ficam imaginando ali o diabo fazendo uma reunião e dizendo: vamos tentar dificultar o máximo. Quando Jesus começar a fazer o seu ministério, quando Jesus começar o seu ministério, nós já vamos ter atrapalhado bastante o seu caminho. Vamos começar a entrar nas pessoas, vamos começar a perturbar as pessoas por onde essas pessoas estiverem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós entendemos que essa mulher, ela estava entre essas pessoas que o inimigo lhe colocou uma enfermidade, porque a Bíblia vai nos falar que aquela enfermidade que havia na coluna daquela mulher era um espírito maligno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora, interessante que nós vamos ver, pastor Divan, que nós olhamos para o Antigo Testamento e nós não vemos nenhum evento onde ninguém colocou a mão sobre os enfermos e foi expulso o inimigo daquelas pessoas. Nós não vimos nenhuma expulsão de demônios no Antigo Testamento. Tanto é que nós vamos ver o rei Saul, quando ali um espírito maligno, um espírito se apoderou da vida de Saul. A única forma que aquele espírito saía era quando Davi tocava a harpa e cantava, porque o inimigo ele não resiste ao perfeito louvor. E ali quando Davi começava a louvar, quando Davi começava a tocar a harpa diante de Saul, o inimigo, aquele espírito, ele não resistia, ele tinha que sair. E ali Saul, ele conseguia descansar. Saul, ele tinha paz. Saul, ele tinha sossego. Aleluia. Mas no Antigo Testamento nós não vamos ver ninguém expulsando o demônio de ninguém. Sabe por quê? Porque não tinha um nome no qual recorrer. Expulsar o nome de quem? No nome de Elias? Não. Elias era um homem que teve pecado, então não poderia expulsar o nome de Elias. No nome de Eliseu também não podia. No nome de Moisés também não podia, porque Moisés era pecador. No nome de Davi também não podia, porque Davi foi um homem que pecou muito. No nome de Noé também não podia. No nome de Adão também não podia. Então não tinha como expulsar demônio de ninguém, porque não tinha um nome pelo qual você poderia chegar e dizer: em nome de fulano de tal saia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no livro de Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 8 ou capítulo 9, nós vamos ver Jesus ordenando os seus discípulos, dizendo para eles: vão de 2 em 2, entram nos lugares, expulsa os demônios, coloca a mão sobre os enfermos, cure as enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. E agora os discípulos saem e vão, e saem e começam a expulsar os demônios, começa a colocar a mão sobre os enfermos, e os enfermos, todo tipo de enfermidade é curada. Sabe por quê? Porque eles fazem tudo em nome de Jesus. Aleluia. E ali aqueles discípulos, eles começam a entender, eles começam a ver a importância, o significado do nome de Jesus.
porque sempre que eles usavam o nome de Jesus, algo acontecia. Quando eles colocavam a mão sobre o enfermo, não importava qual era a enfermidade, quem sabe era um câncer, quem sabe o problema que era uma lepra, qualquer que seja, quando eles colocavam a mão sobre aquela pessoa e dizia, em nome de Jesus, a enfermidade tinha que sair. Deixa eu te dizer nesta noite, o nome de Jesus tem poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vimos Jesus ali naquela sinagoga. Fica imaginando, evangelista José Barbosa, Jesus naquele tempo ele já estava muito famoso, porque Jesus já havia pregado, já havia ensinado em várias sinagogas. E por onde Jesus ia, todos queriam ouvir, todos queriam estar presentes onde Jesus estava. E fica imaginando que aquela mulher, ela ouviu falar que Jesus estaria pregando naquela sinagoga. Imagino eu que naquela oportunidade aquela sinagoga estava superlotada, porque acredito que todos queriam participar daquela reunião, todos queriam ouvir Jesus pregar. Fique imaginando como se fosse hoje, nos dias de hoje, se convidássemos um pregador famoso para vir aqui na cidade, a igreja estaria lotada. E nós vimos que as sinagogas, elas tinham, é interessante que ali os homens, eles ficavam na parte de baixo da sinagoga, e as mulheres, as crianças, eles ficavam no andar de cima. As mulheres e as crianças, elas não ficavam juntas no mesmo espaço onde os homens estavam. E agora fica imaginando aquela mulher ter que subir as escadas para chegar até aquela galeria, até aquele andar de cima. E ele imagina aquela mulher chegou ali, sentou no seu lugar toda curvada, e a menina ficou toda curvada ali, de forma que ela não podia nem mesmo olhar para Jesus. Ela não tinha oportunidade de olhar para os céus, assim como nós, assim como o salmista dizia, ela leva os meus olhos para os céus, para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas aquela mulher, ela não podia olhar para cima, porque aquela enfermidade não permitia. Ela só conseguia olhar para baixo, porque ela estava encurvada por causa daquela enfermidade. Aleluia. Mas agora eu olho e vejo Jesus agora está falando, Jesus está ensinando, e a mulher está lá na galeria, lá em cima, e de repente Jesus para de falar. Fica imaginando aqueles obreiros ali próximos de Jesus, sem entender o que havia acontecido. Mas de repente Jesus para e olha lá para a galeria lá em cima e aponta para aquela mulher: ei, vem cá. Mas aquela mulher, ela não podia ver que Jesus estava chamando ela, porque ela estava encurvada, ela não podia ver. Mas de repente alguém do seu lado começa a dizer para Jesus: Jesus diz: não, a outra que está do seu lado. Alguém aponta para ela: ei, Jesus está te chamando lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora fica imaginando aquela mulher, que talvez ela não se sentisse bem de estar naquele lugar, porque para muitos aquela mulher era como se fosse uma aberração, era alguém que não estava enquadrado nos padrões aprovados pela sociedade, porque ela tinha um problema que não era normal, que não era natural. E acredito que muitos olhavam para ela com um olhar, com um certo preconceito. Aleluia. Porque ela não estava enquadrada nos padrões que para a sociedade
eram os padrões corretos. Para muitos ela era tida como uma aberração, como um animal, como alguém repugnante. Ela nem deveria estar ali naquele lugar, mas agora de repente Jesus expõe a sua presença. Quem sabe aquela mulher que chegou ali naquele lugar, quem sabe ela foi uma das primeiras a chegar, para que aquele povo não pudesse ver que ela estava presente ali naquela reunião. Mas ela chegou e assentou e ficou quietinha ali no seu lugar com vergonha. Jesus poderia simplesmente dizer para aquela mulher: ei mulher, eu estou te curando nesse momento. Mas não, Jesus disse: vem cá, vem aqui, louvado seja o nome de Jesus. Existem coisas que nós precisamos fazer. Aleluias. Jesus, Ele está pronto para fazer a sua parte na nossa vida, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, todos os milagres que Jesus realizou, existia a parte dele e a parte da pessoa que recebeu o milagre. Certa vez Jesus chega para um homem que era cego, e aquele homem nem mesmo as bolotas dos olhos ele não tinha. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora ele cospe no chão, na areia, e começa a fazer uns bolinhos, e pega aqueles bolinhos, coloca no buraco dos olhos daquele homem. E agora Jesus diz para aquele homem: vai até o tanque de Siloé e lave os olhos. Aquele homem poderia dizer: mas eu sou cego, eu não sei nem para que lado que está esse tanque. Mas Jesus diz: vai até o tanque de Siloé e lave os teus olhos. Aleluia. Fique imaginando aquele homem saindo, trombando uma coisa, quem sabe trombando em outra. Não sei se ele teve o auxílio, não sei se ele teve a ajuda de alguém, mas sei que ele precisou fazer a sua parte para que o milagre fosse feito na sua vida. E quando ele lavou os olhos no tanque de Siloé, as suas vistas se abriram e ele começou a ver, ele começou a enxergar. Aquela mulher também não é diferente, ela precisava fazer a sua parte. Ela já havia feito uma parte, que era chegar até ali. Ela estava no lugar certo, na hora certa, mas ela precisava chegar até os pés de Jesus. E Jesus chama: vem cá. Fiquei imaginando aquela mulher descendo as escadas. Não sei se alguém auxiliou, se alguém ajudou, mas sei que quando ela chega até perto de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, versículo 12, olha que Jesus diz: mulher, está livre da tua enfermidade. Mas agora nós vamos ver que aquela mulher, 18 anos, ela havia passado com aquela enfermidade. E muitas das vezes, quando nós passamos por um problema, por um tempo determinado, por muito tempo, por um tempo longo, às vezes mesmo quando nós estamos livres daquela enfermidade, às vezes nós não conseguimos voltar ao normal. Aquela mulher, mesmo depois que Jesus havia expulsado aquele espírito que havia na sua coluna, mas ela ainda continuou envergada, ela ainda continuou encurvada. Mas agora Jesus chega até aquela mulher e ele coloca a mão sobre aquela mulher e começa a dizer: aleluias. E ela começa a endireitar. Jesus começa a incentivá-la. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer, Jesus nessa noite ele está tocando na tua vida. E quando ele toca, algo vai acontecer na tua vida. Não vai ficar como estava antes. Ele vai fazer a obra completa. Aleluia. Aquela mulher estava encurvada, mas de repente ela começa a dar uma glória. E ela começa a endireitar. Ela vai endireitando de repente. Agora ela já consegue olhar para cima, porque agora a sua coluna já estava toda no lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Jesus que operou aquele milagre, ele se faz presente nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas quando Jesus realizou aquele milagre, aleluia, de repente chega o líder da sinagoga, toma a frente. Se fosse hoje, quem sabe teria tomado o microfone na mão de Jesus. E agora ele começa a dizer, começa a criticar o milagre que Jesus havia feito. 6 dias tem na semana em que nós podemos trabalhar, mas no sábado não é correto vir para receber milagre. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não fala quem era o líder daquela sinagoga. A Bíblia não fala, a Bíblia não relata quem era. Mas eu sei, pesquisando, eu vejo que aquela mulher, ela era da mesma região de Jairo. Não sei se na mesma sinagoga, mas na mesma região. O que nós entendemos que quem sabe talvez possa ser até mesmo Jairo, que era o líder daquela sinagoga, e havia chamado a atenção de Jesus, porque havia realizado aquele milagre no sábado. Mas de repente Jesus, ele não deixa por menos, ele olha para trás e começa a chamar aquele líder da sinagoga, aquele pastor. Jesus agora fica imaginando Jesus dizendo, Jesus imaginando: eu posso até não pregar mais nessa igreja, eu posso até não ser convidado mais para pregar nessa sinagoga, aleluia, mas eu não vou deixar por menos. Escuta aqui, hipócritas. Por acaso, se o seu boi, se o seu jumento que está preso lá no curral, no sábado você não liberta ele para que ele vá tomar água, para matar a sede dele? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado a esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia aprisionado. Imagine, irmãos, se aquela mulher, ela era, Jesus disse que ela era filha de Abraão. Ou seja, aquela mulher não era uma mulher qualquer, aquela mulher era uma mulher que frequentava a igreja, aquela mulher era uma mulher que certamente ela estava constantemente na igreja, mas aquele líder daquela sinagoga nunca pôde fazer nada por ela, porque, aleluias, não podia fazer. Mas quando Jesus chega, aquela mulher sabia, quem sabe não teria uma outra oportunidade para que ela recebesse o seu milagre. E agora o pastor da igreja começa a criticar. Aleluias. O que eu quero dizer nesta noite é que muitas das vezes muitos líderes, aleluias, podem querer atrapalhar a tua vitória, a tua bênção. Aleluia, mas deixa eu te dizer, Jesus está presente, Jesus quer te curar, Jesus quer abençoar, Jesus quer te livrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não importa quem queira que esteja querendo atrapalhar, quem sabe até mesmo os líderes, quem sabe até mesmo aqueles que você, aleluia, tem como exemplo, quem sabe tem tentado atrapalhar você a receber o teu milagre. Mas deixa eu te dizer nesta noite, aleluia, Jesus vai passar por cima de tudo e vai te dar a vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O mesmo Jesus que fez um milagre na vida daquela mulher, Ele ainda continua fazendo milagres, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Passarás dos céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, continua clamando, continua buscando, continua acreditando que Jesus tem um milagre para a tua vida, que Jesus tem um milagre lá para a tua casa, lá na vida da tua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Nós
estamos vivendo um tempo em que o inimigo ele tem aprisionado através de várias formas. O inimigo tem colocado várias enfermidades na vida de muitas pessoas, enfermidades essas em que a medicina, em que o homem, que o médico não pode tocar, somente Jesus pode curar. Aleluia. Mas Jesus ele está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor vai nos dizer que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. Era isso que o diabo estava tentando fazer na vida daquela mulher. E quando o diabo ele tenta matar, roubar e destruir, ele faz com que o homem não consiga olhar para cima, porque em cima é que está a nossa saída, para cima é que está a nossa solução, para cima é que está a nossa resposta. Mas aquela mulher ela não podia olhar para cima. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o inimigo tem feito com muitas pessoas. Muitas pessoas têm andado de cabeça baixa, muitas pessoas têm andado sem saber o que fazer, não conseguindo enxergar uma solução, só consegue enxergar embaixo, não consegue olhar para frente, não consegue olhar para cima. Mas deixa eu te dizer nesta noite, Jesus está determinando a tua vitória. Aleluia. Ele está trazendo vida, e quando Ele traz a vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as coisas mudam. Quando Ele traz vida, você se endireita e você começa a olhar para cima, você começa a olhar, aleluia, que aquele problema que estava na tua vida, que outrora você não via solução, agora você começa a enxergar a saída. Coloca de pé nessa noite.